Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, Que eu leve a união. Onde houver dúvida, Que eu leve a fé. Onde houver erro, Que eu leve a Onde verdade. houver desespero, Que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Que eu leve a alegria. Onde houver trevas, Que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Do Evangelho de São Mateus. Ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele no Espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, pois eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros no coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exaltai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois deste modo perseguiram os profetas que vos precederam. Muito boa noite a todos, é com muita alegria que eu acolho a cada um de vocês para esse simpósio pastoral da educação. Saúdo particularmente os membros da Comissão Arquidiocesana Pastoral da Educação, saúdo todos os educadores católicos que estarão conosco nesta noite. Ao tratar do ensinamento social da Igreja e a educação nesse simpósio, creio que as bem-aventuranças, a carta magna do Reino de Deus, é uma grande iluminação. São Mateus, depois de dizer quem é Jesus, no capítulo 1 do seu Evangelho, e de definir qual a sua missão, ele vai apresentar a concretização dessa missão. Com palavras e com gestos, Jesus propõe aos discípulos e às multidões o reino. Nesse enquadramento, Mateus propõe-nos hoje um discurso de Jesus sobre o reino e a sua lógica. As bem-aventuranças são fórmulas
relativamente frequentes na tradição bíblica e judaica. Aparecem quer nos anúncios proféticos de alegria futura, quer nas ações de graças pela alegre presente, quer nas exortações a uma vida sábia, refletida e prudente. Contudo, elas definem sempre uma alegria oferecida por Deus. Jesus diz: felizes os pobres em espírito. O mundo diz: felizes vós os que tendes dinheiro, muito dinheiro, e sabeis usá-lo para comprar influências, comodidade, poder, segurança, bem-estar, pois é o dinheiro que faz andar o mundo e nos torna mais poderosos, mais livres e mais felizes. Quem é realmente feliz? Jesus diz: felizes os mansos. O mundo diz: felizes vós os que respondeis na mesma moeda quando vos provocam, que respondeis à violência com uma violência ainda maior, pois só a linguagem da força é eficaz para lidar com a violência e a injustiça. Quem tem razão? Jesus diz: felizes os que choram. O mundo diz: felizes vós os que não tendes motivos para chorar, porque a vossa vida é sempre uma festa, porque vos moveis nas altas esferas da sociedade e tendes tudo para serdes felizes: casa com piscina, carro com telefone e ar-condicionado, amigos poderosos, uma conta bancária interessante e um bom emprego arranjado pelo vosso amigo ministro. Onde está a verdadeira felicidade? Jesus diz: felizes os que têm ânsia de cumprir a vontade de Deus. O mundo diz: felizes vós os que não dependeis de preconceitos ultrapassados e não acreditais num Deus que vos diz o que deveis e não deveis fazer, porque assim sois mais livres. Onde está a verdadeira liberdade que enche de felicidade o coração? Jesus diz: felizes os que tratam os outros com misericórdia. O mundo diz: felizes vós quando desempenhais o vosso papel sem vos deixardes comover pela miséria e pelo sofrimento dos outros, pois quem se comove e tem misericórdia acabará por nunca ser eficaz no mundo tão competitivo. Qual é o verdadeiro fundamento de uma sociedade mais justa e mais fraterna? Jesus diz: felizes os sinceros de coração. O mundo diz: felizes vós quando sabeis mentir e fingir para levar a água ao vosso moinho, pois a verdade e a sinceridade destroem muitas carreiras e esperança de sucesso. Onde está a verdade? Jesus diz: felizes os que procuram construir a paz entre os homens. O mundo diz: felizes vós os que não tendes medo da guerra, da competição, que sois duros e insensíveis, que não tendes medo de lutar contra os outros e sois capazes de vencê-los, pois só assim podereis ser homens e mulheres de sucesso. O que é que torna o mundo melhor? A paz ou a guerra? Jesus diz: felizes os que são perseguidos por cumprirem a vontade de Deus. O mundo diz: felizes vós os que já entendestes como é mais seguro e mais fácil fazer o jogo dos poderosos e estar sempre de acordo com eles, pois só assim podeis subir na vida e ter êxito na vossa carreira. O que é que nos leva, o que é que nos eleva à vida plena? No seu conjunto, as bem-aventuranças deixam uma mensagem de esperança e de alento para os pobres e fracos. Anunciam que Deus os ama e que está do lado deles. Confirmam que a libertação está chegando e que a sua situação
vai mudar. Asseguram que eles vivem já na dinâmica desse reino, onde vão encontrar a felicidade e a vida plena. Um bom simpósio para todos. Oficialmente abrimos o primeiro simpósio arquidiocesano da Pastoral da Educação de Ribeirão Preto, com o tema O Ensinamento Social da Igreja e Educação. Nos preparamos nesse momento para refletir, rezar e aprender mais sobre aquilo que a Santa Mãe Igreja nos ensina. Na pessoa do nosso querido arcebispo Dom Moacir e Padre Juliano Gomes, nosso assessor eclesiástico, eu quero dar as boas-vindas aos padres, aos irmãos diáconos, a todos os membros das pastorais, aos meus irmãos da 4ª turma da Escola Diaconal São Lourenço, a todos que nos acompanham, mas de maneira muito especial a vocês, educadores e educadoras. Aqueles que de fato são o objeto do nosso encontro principal de hoje. Vocês que levam o amor, a esperança, a dedicação, a fraternidade, o carinho a tantos jovens, crianças e adultos em todas as escolas espalhadas pela nossa arquidiocese. É interessante destacar nesse momento que o documento 110 da CNBB, que orienta as diretrizes da Pastoral da Educação, ele nos diz que o objetivo da pastoral é promover, articular e organizar ações evangelizadoras no mundo da educação, com a finalidade de ser sinal do reino de Deus e de ajudar a construir um ser humano fraterno, livre, justo, consciente, comprometido e ético. Tamanha responsabilidade que temos como educadores e educadoras. Levar o reino de Deus aonde estamos. De modo especial, nós educadores devemos incentivar o protagonismo das crianças, dos jovens e dos adultos que nos acompanham. Levar o Evangelho a partir de um diálogo interreligioso, intercultural, mas sempre à luz daquele que é nosso guia, Jesus Cristo. A partir do seu Evangelho, e hoje de maneira especial, refletindo um pouquinho mais sobre a doutrina social da Igreja. Cabe a nós, educadores e educadoras, analisar criticamente as práticas educacionais de nosso país, tendo esse referencial, aquilo que a Santa Mãe Igreja, na figura da sua cabeça, Jesus Cristo, o nosso Senhor, e a doutrina social nos orienta. Na descrição do vídeo, meus irmãos, vocês já devem ter verificado, tem aí um link para inscrição, como no QR Code. Então, nesse momento, já fazendo uma pausa aí, se inscrevam no canal, compartilhem com seus amigos, com seus educadores, com todos aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre a doutrina social da Igreja. Então, no link aí tem a ficha de inscrição. Essa ficha de inscrição vai permitir que vocês tenham acesso a um certificado posteriormente. O QR Code tem acesso ao mesmo formulário. E também para que vocês possam acompanhar todos os movimentos da Pastoral da Educação, que, por assim dizer, se inicia nessa noite. Uma nova etapa da Pastoral da Educação da Arquidiocese se inicia hoje. E você é convidado, educador e educadora, de maneira especial, a fazer parte dessa equipe. Contamos com vocês. Então se inscrevam, deixem seus dados, para que a gente possa constantemente contactá-los e, durante o próximo ano, manter esse contato, essa chama viva da educação e sempre estarmos juntos para levar o Evangelho junto às nossas crianças, jovens e adolescentes. Essa noite toda especial, já iniciada pela proclamação, pela leitura do Santo Evangelho e a reflexão de nosso amado arcebispo Dom Moacir, nós temos o prazer e a honra de receber a professora Miriam Berardo. A professora Miriam, ela é de Franca, casada com o senhor Euclides Bernardo também. Ela foi uma das fundadoras da Pastoral da Educação de Franca, que já completa quase 30 anos. Ela vai dedicar um pouco do seu tempo para poder passar aquilo que ela desenvolveu durante aí mais de 10 anos, à frente de formações no seminário, à frente de formações junto às irmãs lá em Claraval,
Então, professora Miriam, muito obrigado pelo seu sim, muito obrigado pela sua contribuição. Seja muito bem-vinda, nós agradecemos desde já e que tenhamos uma boa formação. Espero que todos aproveitem e, professora Miriam, seja bem-vinda, a palavra é da senhora. Boa noite, estamos aqui nessa noite para refletir um pouco sobre a doutrina social da Igreja, sobre educação, sobre o trabalho da Pastoral da Educação de Franca. E então estruturamos a nossa reflexão partindo primeiro de uma análise do contexto em que estamos vivendo, desse contexto que a gente vive. E aí eu gostaria de estar dizendo algumas coisas antes de começar até a falar sobre o contexto, relembrando o saudoso São João Paulo II, que na sua encíclica Centésimos Anos, na comemoração dos 100 anos da Rerum Novarum, que foi publicada em 1891, portanto, há centésimos anos em 1981, nos recomenda, né, que a gente dê sempre uma olhada para trás, para redescobrir a riqueza dos princípios fundamentais da doutrina social, dê uma olhada em volta, em torno, para ver como é que anda esse contexto de acordo com esses princípios, e também não deixe de olhar para frente, por causa das esperanças que a gente, como cristão, sempre deve ter. Também o escritor Aldous Huxley, no seu livro A Ilha, ele diz que uma pessoa naufragou o navio, e a pessoa foi até uma praia, e lá desmaiou, e quando acordou percebeu que estava numa ilha, e que ali era dito assim por vários papagaios espalhados pela ilha, aqui e agora. Então nós temos que estar atentos para o aqui e agora. Eu gostaria até de ler uma história, porque sempre trabalhamos na Pastoral da Educação com histórias, porque as pessoas, às vezes, não se lembram da palestra, da reflexão que foi feita, mas sempre se lembra da história. Então, é importante a gente estar contando essa história. E a história é o seguinte: uma pessoa ligou para uma pizzaria para pedir uma pizza e disse: alô, é da pizzaria Gordon? Não, senhor, é da pizzaria Google. Desculpe, deve ter ligado para o número errado. Não, o número está correto. O Google comprou a pizzaria. Ah, entendi. Pode anotar o meu pedido? Claro, o senhor quer a pizza de sempre? Oh, mas como assim? Você já trabalhava aí, me conhece? Não, é que de acordo com os nossos sistemas, nos últimos 12 meses, o senhor pediu pizza de salame com queijo, massa grossa e bordas recheadas. E isso pode ser a mesma. No lugar desta, posso tomar a liberdade de sugerir uma de massa fina, farinha integral, de ricota e rúcula com tomate seco? Não, eu odeio vegetais. Mas o seu colesterol está muito alto. Quem te disse isso? Como você sabe? Nós acompanhamos os exames laboratoriais de nossos clientes e temos todos os seus últimos resultados dos 7 últimos anos. Entendi, mas quero a pizza de sempre. Eu tomo remédios para controlar o colesterol. O senhor não está tomando regularmente, porque nos últimos 4 meses só comprou uma caixa com 30 comprimidos na farmácia do seu bairro. Comprei mais em outra farmácia. Ah, mas no seu cartão de crédito não aparece. Eu paguei em dinheiro. Mas, de acordo com o seu extrato bancário, o senhor não fez saque no caixa automático nesse período. Eu tenho outra fonte de renda. Isso não está constando na sua declaração de imposto de renda, a menos que seja uma fonte pagadora não declarada. Mas que inferno! Estou cansado de ter minha vida vigiada e vasculhada pelo Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, essas porcarias todas. Vou mudar para uma ilha sem internet, sem telefone celular, onde ninguém possa me espionar. A decisão é sua, senhor, mas quero lhe avisar.
que o seu passaporte venceu há 5 semanas. Então, esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Esse mundo virtual, a gente pode até estar constatando o que este mundo virtual, o que essas redes, né, o que esses aplicativos estão fazendo neste mundo, tomando conta da nossa vida, nos influenciando. A gente tem 2 documentários naquela TV Netflix, no canal Netflix, que explica muito bem tudo isso, essa manipulação que os meios estão usando, estão fazendo com os nossos dados, com as nossas necessidades, com tudo aquilo que a gente usa. E então nós vamos chegar até o ponto de que nós podemos comprar, pagar contas, trabalhar, pedir comida, assistir um filme, assistir uma série, sem falar com ninguém, virtual. Podemos também viajar, conhecer países, visitar pinacotecas, podemos visitar museus, sem sair de casa. Tudo vem à nossa casa via online. Esse mundo virtual criou um novo habitat para o ser humano, que é caracterizado pelo ensimesmento sobre si mesmo, o encapsulamento sobre si mesmo, e pela falta do toque, do tato, do contato humano, do contato olho no olho, né? Isso gerou uma cultura da indiferença, da apatia, da insensibilidade, da permissividade, da falta de limite, uma cultura excludente. O Papa Francisco publicou agora, recentemente, no dia 3 de outubro, ele publicou esta encíclica aqui, Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social, inspirada em São Francisco de Assis, que chamava tudo de irmão. Irmão Sol, Irmã Lua, Irmã Terra, Irmão Pássaro, Irmão Peixe, uma fraternidade, uma amizade social muito grande. E ali o Papa faz uma análise profunda desta realidade virtual, dessa realidade, desse contexto em que a gente está vivendo. Esse desrespeito profundo pelo mundo, que é considerado, a visão que se tem de mundo, é considerado um lugar a ser explorado, é desrespeitado, a natureza não é mais respeitada, há uma dilapidação da natureza, uma espoliação dos recursos naturais, com poluição da terra, poluição do ar, poluição da água. A gente está vendo esses desastres que acontecem, incêndios grandiosos que destroem a flora, que destroem a fauna, que polui tudo. A pessoa também é enxergada hoje como uma coisa, um objeto descartável, um instrumento que pode ser usado e abusado, e quando não interessa, porque não produz como coisas úteis, como, por exemplo, a criança, o idoso, é descartado, é colocado de lado. A ciência, cada vez tem maiores avanços numa especialização, numa fragmentação, perdendo a visão global até da pessoa, a ponto de saber o tudo do nada. A política, nós estamos vendo a ascensão de ideologias novamente, radicalização, disputa pelo poder, polarização das posições, né? A economia, ela anda voltada muito para a produção e para o consumismo. As pessoas estão consumindo as coisas, né? Além de consumir pessoas, estão consumindo coisas desenfreadamente. Na religião, nós temos um sincretismo religioso, nós temos a pluralidade, a diversidade, a perseguição. Ultimamente, a igreja passa por uma perseguição em vários países. Nós temos a ética. Quanto à ética, os valores morais, nós vivemos um relativismo profundo, uma permissividade, um egoísmo, um individualismo, um materialismo. E a família, nessas alturas, está totalmente fragilizada, perdida.
nessa troca de valores, pelos meios de comunicação, influenciada pelos meios de comunicação, por essas redes sociais, por esses aplicativos, né? Então, a gente percebe que tudo que era sólido está se desmanchando no ar. É um momento de mudança, é um tempo de mudança e uma mudança de tempo, né? De valores, de tudo mais. E aí as pessoas ficam assim, questionadas, sem norte, sem parâmetros, sem princípios, e chegam até a ficar se perguntando: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que eu devo fazer? E o que eu devo fazer diante de tudo isso? Como me comportar? Há uma perda da noção de identidade, de pertença, de missão, né? E sem identidade, se perde a orientação, a inspiração, a criatividade, o sentido essencial de vida e de missão. A gente percebe isso até pelos jovens que hoje estão se automutilando, estão suicidando, estão perdidos, não sabem o que fazer diante de toda essa situação, sem futuro, se acham sem esperança, perdem a esperança. E aí quem que educava? Era a família, a escola, a igreja, a comunidade, né? Que hoje estão todas questões permanentes. A família está exposta à troca constante de valores, como diz, pelas redes, pelos meios de comunicação, pela propaganda massificante. A escola também está questionada em todos os sentidos, desvalorizada, desrespeitada. A igreja, como disse, combatida, criticada constantemente, a ponto de até terem criticado o título dessa encíclica do Papa, dizendo que ele se dirigiu só aos homens, não se dirigiu às mulheres, porque falou irmãos, não falou irmãs. Tudo é contestado, tudo é questionado. E, então, todas as questões estão aí postas. Aí, o que é que nós temos e tomamos como parâmetros, como princípios, né? Então, nós temos a doutrina social, que até aí no título foi colocado ensinamento social da igreja, e que o São João Paulo II, diz que ela pode ser chamada de doutrina social, pode ser chamada de ensino social, pode ser ainda chamada de magistério da igreja, mas que ela é uma só, que os seus princípios são um só, e que suas fontes e sua finalidade também é um só. E o que seria, então, essa doutrina? Quando a gente fala em doutrina, a gente pensa assim, numa coisa permanente, numa coisa que não muda, e realmente a doutrina é permanente, a doutrina não muda, a doutrina não pode mudar. Mas o social é em constante mudança, por isso a doutrina posta sobre esse social, sobre esse contexto social, que, como eu já disse, muda a todo instante. Hoje muda com uma rapidez tremenda, A gente fica assim, bestificado. Quando nós assistimos esses dois documentários, né, O Dilema das Redes e a privacidade hackeada, nós ficamos assim, até meio bestificados, meu marido e eu, né, de toda essa influência que exerce. Então, essa doutrina é justamente para isso, para que a gente possa avaliar esse contexto. Ela é uma sequência, então, de princípios permanentes, que a igreja foi formulando em resposta ao surgimento de problemas constantes, pela evolução da civilização, da cultura. Para quê? Qual a sua finalidade? Orientar a conduta cristã. E essa doutrina social vem sendo elaborada, explicitada, vamos dizer assim, nesses grandes documentos sociais que surgiram a partir da Rerum Novarum de Leão XIII, em 1891. E até hoje, né, nós temos atualizações. A igreja faz muitos documentos. Faz por quê? A necessidade de atualizar, né,
atualizar, diante dessas mudanças constantes, atualizar a sua palavra, né? Colocar a sua palavra para que possa o cristão se conduzir, né, de uma maneira segura. Ela é fruto, então, do quê? Da fidelidade da igreja na sua doutrina, na sua tradição, e bem como, então, dessa atualização constante. E ela não é uma terceira via entre o capitalismo e o marxismo. Então, essas duas ideologias, né, que hoje estão ainda aí se degladiando, estão ressurgindo com uma força total na política, nos meios de comunicação social, nos relacionamentos das pessoas, suscitando agressividade, suscitando uma série de coisas, né? Essa disputa pelo poder que nos leva à constatação de que a verdade está muito complicada, a gente saber o que é verdade, o que é mentira, porque nós temos também os fake news, né, que nos são oferecidos, que nos são, toda hora são enviados, e a gente fica, assim, perplexo diante disso tudo, dessa situação. A doutrina social, então, não é uma ideologia. Ela pertence ao campo da teologia e da teologia moral, porque ela nos dá princípios, parâmetros morais, éticos, morais, para conduzir o nosso comportamento. Como eu já falei, ela se iniciou, assim, dentro de um documento, efetivamente, pelo Papa Leão XIII, com a Renovar das Coisas Novas, que saiu publicada em 15 de maio de 1891, sobre a condição dos operários, que era o grande problema da época. Ela utiliza o método ver, julgar, agir, rever, celebrar, e isso é assim que são escritos os documentos, todos os documentos sociais. Então, nós temos os princípios permanentes da doutrina social, que foram sendo explicitados, porque baseado na palavra de Deus, baseado na tradição da igreja, baseado nos santos padres que viveram do século I ao século V da igreja, baseado nessas grandes encíclicas sociais dos papas, eles foram cada vez mais explicitados. Algumas encíclicas batem mais em cima de um ou em cima de outro princípio, de acordo com o contexto da época, o que era necessário. A gente vê, por exemplo, que o Papa Bento XVI surpreendeu o mundo quando ele lança a sua primeira encíclica, né, Deus é Amor, falando sobre o amor, o que é esse amor ágape, que seria o que o Papa está dizendo hoje, essa amizade social, esse amor ágape. Ele surpreendeu o mundo, mas por quê? Porque o amor estava muito deturpado, a palavra amor estava muito deturpada. E hoje o Papa traz, também numa atualização, a questão da fraternidade, da solidariedade, da amizade social. Mas nem por isso ele deixa os outros princípios de lado nessa grande encíclica, pela qual eu estou até apaixonado. Eu sou apaixonada pela igreja, pela doutrina social e por outros assuntos mais da igreja. Mas essa encíclica é maravilhosa, porque o Papa nos traz todos os princípios da doutrina social nessa encíclica, colocando esses princípios para que a gente possa analisar, julgar, examinar esse contexto em que nós estamos vivendo. E os princípios são, eu vou enumerá-los, depois vou falar um pouquinho sobre cada um. O respeito à vida, o profundo respeito à vida, a dignidade, o respeito à dignidade da pessoa humana, o respeito aos direitos humanos, o bem comum, a destinação universal dos bens, a subsidiariedade, a primazia do trabalho sobre o capital, a solidariedade e a participação. Então, vamos começar pelo respeito à vida. A vida é um dom. Deus criou o mundo, criou a vida. Tudo que existe, tudo que está aí, posto aí, foi Deus quem criou. Era aquele caos no princípio, e Deus transformou num cosmos, numa beleza, numa coisa bonita, numa coisa boa.
Então, nós temos aí o grande respeito à vida, por tudo aquilo que Deus criou. No início, e Deus criava e dizia, e viu que era bom. O texto diz, e viu que era bom. Quando criou o homem, e viu que era muito bom. Então, esse profundo respeito à vida e à dignidade da pessoa. A pessoa é considerada a imagem e semelhança de Deus. É um dom precioso. Nós fomos criados por amor, com amor e para o amor. Então, a essência da pessoa é o amor, que gera todo o resto. E esses dois primeiros princípios fundamentais, eles estão também explicitados nos direitos humanos, que é o respeito à vida e o respeito à pessoa. A pessoa tem direitos direito de saúde, direito de moradia, direito de trabalho, direito de alimentação, direito de moradia, direito de ser respeitada. Esses direitos humanos, por quem tanto houve lutas e que continua a haver lutas em torno desses direitos humanos que são tão desrespeitados. O bem comum. O bem comum, então, é aquele conjunto de todas as condições da vida social que favorece o desenvolvimento integral da pessoa humana. Está definido pelo Papa João XXIII, na encíclica Mater et Magistra, e depois reforçado por Paulo VI, e esse bem comum deve ser zelado, deve ser cuidado por todos nós. Todos nós temos esses direito de respeito à vida, o direito da dignidade, os direitos humanos, e tudo isso contido também no bem comum. Nós temos direito a ter condições de vida social para favorecer o desenvolvimento da pessoa, do ser humano. Depois nós temos, então, a destinação universal dos bens. Também lá no relato da criação, Deus diz assim, crescei e multiplicai, dominai a terra. Dominai no sentido de ser senhor da terra, cuidar, ampliar, dominai a terra, construir a terra, cuidar dos animais, ele faz o desfile dos animais perante Adão, cuidar dos animais, cuidar da natureza, cuidar das pessoas. E tudo isso não foi dado para meia dúzia de privilegiados, tudo isso foi dado, guardando, sendo destinado ao bem comum. Vocês estão vendo que um princípio é intimamente ligado ao outro. Depois nós temos o princípio da subsidiariedade, que também está ligado a todos os outros. O que é isso? A subsidiariedade trata do papel do Estado no relacionamento com as atividades, privadas, com as iniciativas privadas. O Estado não pode desembarcar tudo, não pode ser um Estado que é ditatorial, que resolve fazer e faz aquilo que ele acha que deve fazer, desembarcar tudo. O Estado segue regras, e essas regras são deixar fazer, deixa a iniciativa fazer tudo aquilo que ela tem condição de fazer. Quando ela não está fazendo de uma maneira muito que cubra todas as necessidades, ajudar a fazer. E quando a iniciativa privada não consegue fazer tudo aquilo que é preciso, então o Estado intervém e faz com equidade. Por exemplo, na educação, na saúde, na moradia, há todas essas regras para serem seguidas nesse relacionamento. A primazia do trabalho sobre o capital também está lá baseada no início, na nossa origem. Deus criou a terra e disse para o homem, trabalhe, modifique a terra, melhore a terra, e o trabalho tem como fruto o capital. E o capital, aplicado ao trabalho, gera mais frutos. Então, aí entra a questão até da propriedade privada, o direito à propriedade privada, porque ela é fruto do trabalho, daquela atividade que o trabalhador exerce,
e que vai ter um rendimento, vai ter um fruto, que ele pode muito bem ter a sua propriedade, que vai lhe dar segurança, para viver, né, de uma maneira, um bem-estar, viver seguro, tudo aquilo que os direitos humanos podem proporcionar também. E aí entra também a questão do bem comum e entra também a questão da função social, né, da propriedade privada, que ela sempre deve estar voltada para o bem comum e não para um uso egoísta. A solidariedade, né, que o Papa Francisco trata muito nessa encíclica atualíssima, nós somos solidários, nós somos soldados, como diz a palavra solidariedade, soldados uns aos outros. Uma pessoa complementa a outra, uma atitude resulta em alguma influência sobre o outro, e nós temos essa complementariedade de um com o outro. Não há jeito de nós nos isolarmos e vivermos sós. Sozinho ninguém consegue se salvar, ninguém consegue ir a parte alguma. Não há jeito hoje, nesse mundo globalizado, principalmente, não há jeito de nós não sermos solidários, né? Acontece muito hoje a não solidariedade, mas ela é muito necessária na fraternidade, no amor, na compaixão, tudo está contido nessa solidariedade, no saber colocar-se no lugar do outro. E a participação nos reporta a destinação universal dos bens, ao bem comum, né? Tudo isso foi colocado para o bem de todos. Veja, por exemplo, hoje, nós estamos vivendo um momento diferente na nossa história, a questão do Covid-19. Então, anda a ciência à procura da vacina. Diz lá o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, que nós temos o direito de participar de todos os avanços tecnológicos, de todos os avanços da ciência. Isso deve ser partilhado, isso deve ser compartilhado por todas as pessoas. A participação também na política, né, os papas também têm trabalhado muito isso, a participação na política, participação social, a participação na comunidade. Tudo isso faz parte também de um princípio que a doutrina social nos traz. E, finalmente, a justiça social, que é o centro que enfeixa todos esses princípios, que a vontade perpétua, segundo São Tomás de Aquino, é a vontade perpétua de dar a cada um o que lhe é devido, para que ele tenha também essa vida digna, né? O justo não é originalmente determinado pela lei de São Tomás, mas pela identidade profunda do ser humano. Sou uma pessoa humana e tenho que ter tudo aquilo que me faz crescer, que me faz amadurecer, que me faz melhorar. Não importa se eu sou uma pessoa que não produzo nada, que não estou produzindo por causa das minhas limitações, como os deficientes, né? Deficiente visual, deficiente de várias maneiras, ou as pessoas idosas, ou as crianças, né? O migrante, aqueles marginalizados, todos eles têm direito a que essa justiça social se efetive. A gente ouve muito político falando, eu vou lutar pela justiça social, eu vou fazer isso, fazer aquilo, sem muitas vezes nem saber o que significa justiça social. E aí, a gente, então, se questiona. Diante desse contexto e diante desses princípios da doutrina social, dentro de tudo que a doutrina social nos fala, não posso falar muito mais sobre doutrina social, nós poderíamos ficar aqui horas, dias falando sobre doutrina social, mas o tempo é curto, já falei até demais. E aí, diante disso, que educação nós precisamos? Que educação nós queremos? Qual é a educação? Qual é o caminho da educação que a gente tem que trilhar, que a gente tem que procurar?
O Papa Francisco também, Paulo VI dizia que a igreja é perita em humanidade. E o Papa Francisco, pouco antes até dessa crise do Covid, dessa pandemia, ele propôs, né, ele estava pensando em propor um pacto geral sobre educação, um novo pacto educativo. E aí, a se pronunciar, em 12 de setembro de 2019, ele diz assim: educar é um ato de amor. É um dos caminhos mais eficazes para humanizar o mundo e a história. Educar é sempre um ato de esperança, que convida à coparticipação, transformando a lógica estéril de indiferença, paralisante, que nos dá uma apatia, né, numa lógica diferente, capaz de acolher a nossa pertença comum. Então, nós temos que nos imbuir desse sentido de pertença, de sermos seres humanos, pertencermos à família humana. E qual seria a visão, então, de educação, né, diferente daquela visão que a gente tem hoje, né? Educação, cada um educa como quer, sem parâmetros, sem nada. Que visão de educação, então, nós teríamos nessa educação, nessa proposta de educação? A palavra educação, como quase todas as nossas palavras da língua portuguesa, vem do latim, e da palavra educatio, e vem ligada ao verbo educare, que significa instruir, fazer crescer, criar. Criar. Mas também é próximo de educere, que é conduzir, guiar, levar a um determinado fim. A educação, ela tem dois movimentos, um movimento de colocar alguma coisa no educando e um movimento de retirar alguma coisa, um momento de instruir o educando e um momento de esse educando se deixar instruir e se deixar guiar e se deixar conduzir para um determinado fim. Então, qual seria o fim, o objetivo dessa educação? A formação de cidadãos, a formação de pessoa humana. Cidadão, pessoa livre, responsável, autônoma, solidárias, amorosas, sensíveis. Diz o Papa também, numa de suas encíclicas, o Papa São João Paulo: homem, torna-te aquilo o que é, na sua essência, pessoa humana, pessoa amorosa. Santa Teresinha diz assim, Santa Teresa de Ávila diz assim: eu descobri que a igreja tem um coração, e o coração da igreja é o amor. O coração do ser humano, que move, que movimenta, que deve movimentar o ser humano, é o amor. Repito, fomos criados com amor, para o amor e pelo amor. E aí, então, que visão de pessoa nós temos? De ser humano nós temos? O ser humano, ele é irrepetível. Nunca mais nasce outra pessoa igual a mim, igual a qualquer um de vocês que estão aí refletindo comigo. A prova disso é a nossa impressão digital, as nossas impressões digitais, que nos identificam, que fazem com que a gente seja única. A pessoa humana, ela é livre, ela é dotada de liberdade. Se ela é imagem e semelhança de Deus, ela tem todos esses atributos. É inteligente, ela é inteligente, faz uso da razão, mas também ela é sensível. O Papa também escreve uma encíclica dizendo que as duas asas do ser humano é a razão e a sensibilidade. Tem que haver um equilíbrio entre uma e outra. A criatividade é outra característica do ser pessoa. Há o fato de nós sermos inacabados. Aí, então, vocês vão pensar assim: poxa, mas então eu sou mal feito? Não é isso. Quem está pronto e acabado, eu costumo dizer, é o defunto, que não tem mais aonde ir. Está pronto e acabado. Acabou. Agora, nós não. Nós temos condição de nos transformarmos, de amadurecermos, de mudarmos.
de tomar um rumo diferente daquilo que nós estamos dando à nossa vida. Daí, vem como base nisso, vem a conversão. A conversão existe por causa do nosso inacabamento. Nós não estamos prontos e acabados. A pessoa também é um nó de relações. Ela está conectada com ela mesma, ela está conectada com o outro, ela está conectada com o mundo e ela está conectada com Deus. Essa conexão hoje está rompida. As pessoas nem se amam mais. As pessoas não amam o próximo, as pessoas não amam o mundo, as pessoas não amam Deus. Então, essa conexão foi cortada. Então, nós temos que recuperar essa conexão nesses relacionamentos. E também, a pessoa, ela é ética. Ela se guia pela verdade e pelo bem. Ela é capaz de se sensibilizar, de escolher, de ser responsável pelas escolhas realizadas, de assumir essas escolhas que ela faz, guiando-se, então, pela verdade. E o que é a verdade? Hoje, nós temos também a verdade totalmente deformada, totalmente desfigurada. Mas a verdade, ela nunca vem separada da liberdade. E as duas andam de mão dadas com o amor e com a justiça. E todas elas são interdependentes. Verdade sem justiça é impossível, verdade sem liberdade é impossível, liberdade sem justiça e sem verdade é impossível, amor sem liberdade, sem justiça é impossível também. Isso são os 4 pilares também da paz que nos fala o Papa João 23, na sua grande encíclica Mater et Magister. Então, e a visão de mundo? Como é que fica a nossa visão de mundo nessa educação? Nós temos que passar para os educandos também uma visão de mundo. Essa visão de mundo é que nós pertencemos todos a uma grande família, a família humana. E nós vivemos no mundo que é a nossa casa, o lugar onde nós habitamos, o lugar onde nós vivemos, o lugar onde nós convivemos, o lugar onde estamos aqui todos conectados, todos solidariamente, todos fraternalmente, todos através do amor. E tudo isso nos leva a cuidar, a preservar a natureza de uma forma sustentável, cuidar, proteger o ser humano, proteger os desvalidos, os desprotegidos, os excluídos, os migrantes, e tudo isso, né, fazem parte da nossa visão de mundo, devem fazer parte da nossa visão de mundo. E aí nós fizemos todo um trabalho, há quase 30 anos que esse trabalho vem sendo efetuado, na Diocese de Franca. Participei da equipe, praticamente elaborei todos os temas, todos os conteúdos do trabalho da pastoral, e entramos como na educação formal, na educação nas escolas, né? Através de toda a diretoria de ensino, através de encontro com professores, pais, alunos, funcionários, a gente partiu pelos temas transversais, que cuidam da ética, do meio ambiente, da saúde, da pluralidade, da cultura, do trabalho, do consumo, da orientação sexual, também usando os princípios da doutrina social, toda essa visão de pessoa humana, toda essa visão de mundo para trabalhar, para elaborar temas. Caminhamos também com os 4 pilares da educação. Aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a ser e aprender a conviver. E trabalhamos mais aprender a ser pessoa humana, dentro do aprender a ser, aprendendo a ser pessoa humana, como eu já falei. Uma pessoa irrepetível, uma pessoa livre, uma pessoa inteligente, uma pessoa com que é nó de relação, é dotada de sensibilidade, deixa-se guiar pela ética, pelos princípios morais, sólidos, né?
e também aprendendo a conviver. O que é conviver? Conviver é dialogar, é usar o amor, é usar a fraternidade, é usar a tolerância, a compreensão, a aceitação das diferenças, das diversidades, das pluralidades, acolhendo, cooperando, tendo solidariedade, tendo misericórdia, tendo fraternidade entre nós todos, como família humana que somos. E praticamente, quase concluindo, então, educar é levar o educando, aquele que está sendo educado, a adquirir capacidade de autonomia, a capacidade de sentir, pensar sobre aquilo que sente, refletir, e depois ela discernir aquilo que ela pensou, aquilo que ela sentiu, para poder agir. E no momento de agir, usar esses valores éticos, valores morais, no momento de refletir, no momento de se decidir o que vou fazer, qual vai ser a minha ação, nós temos que ter, então, uma coisa que também o mundo está muito carente. Nós temos que ter discernimento, sabedoria. A sabedoria vem da palavra sabor, que é enxergar tudo com muita beleza, saboreando os momentos bons que a vida nos oferece. E também aprender, adquirir capacidade de respeito à vida, à dignidade da pessoa, a igualdade de direitos, a participação e a corresponsabilidade pela vida social. Aprender a cuidar com compaixão, com corresponsabilidade, da vida, da ecologia, dos excluídos, dos marginalizados, dos pequenos, dos pobres. Porque o cuidado é, na verdade, o suporte real da criatividade, da liberdade, da inteligência, da compaixão. E assim fazendo, nós dividimos o período escolar, o ano escolar, em 4 bimestres na Pastoral da Educação. O primeiro bimestre cuida do quem sou eu, da minha identidade, da minha vocação de ser humano. E então, os temas contidos, os conteúdos que são trabalhados nesse bimestre, é a cidadania, a dignidade humana, a autoestima, a autodisciplina, os valores, as virtudes, os limites, porque o mundo anda numa permissividade total, se perdeu os limites. O segundo bimestre é o sentido da vida, o engajamento nosso nessa vida, nessa missão para a qual nós fomos chamados de amar, de ser amado, de amar, de nos amarmos, de amar o próximo, de amar o mundo, de amar os pequenos. E aí a gente trabalha os temas verdade, os conteúdos verdade, participação, amor, justiça, fraternidade, partilha. O terceiro bimestre está ligado à libertação, à liberdade de nos colocarmos a serviço, de assumir compromisso. Então, tratamos os conteúdos, a liberdade, a responsabilidade, a autonomia, o perdão, o diálogo, a reconciliação. O mundo anda muito carente de reconciliação, de perdão, de diálogo. Então, trabalhamos muito esses conteúdos no terceiro bimestre. E o quarto bimestre, que é o bimestre final, seria a transformação. Se nós pudéssemos usar a linguagem da igreja, a conversão, a renovação e a perseverança, que, sobretudo, também, que é necessária, tão necessária no mundo de hoje. O testemunho de vida, a comunhão, a unidade, o bem comum, a complementaridade, a diversidade, a tolerância, a compaixão. Nesses 28 anos, quase 30 anos de trabalho, a pastoral tem colhido frutos maravilhosos desse trabalho todo desenvolvido
na Delegacia de Ensino de Franca, através da Delegacia de Ensino de Franca, em todas as escolas que pertencem à delegacia, e através da Delegacia de Ensino de São Joaquim da Barra, com todas as escolas que pertencem lá. Então, pessoal, era o que eu tinha a dizer a vocês. Tem muita coisa que poderia ser dito, mas o nosso tempo é pequeno, e, às vezes, falar demais deixa as pessoas cansadas. Encerrando, então, a minha fala, eu gostaria de ler mais uma historinha. Eu sou contadora de histórias. Essa história se chama Desejo o Suficiente para Você. Há pouco tempo, estava no aeroporto e vi mãe e filha se despedindo. Anunciaram a partida, elas se abraçaram e a mãe disse: "Eu te amo, desejo o suficiente para você." A filha respondeu: "Mãe, nossa vida juntas tem sido mais do que suficiente. O seu amor é tudo o que sempre precisei. Eu também desejo o suficiente para você." Elas se beijaram e a filha partiu. A mãe passou por mim e se encostou na parede. Pude ver que ela queria e precisava chorar. Tentei não me intrometer nesse momento, mas ela se dirigiu a mim perguntando: "Você já se despediu de alguém sabendo que seria para sempre?" "Já", respondi. "Me desculpe pela pergunta, mas por que foi um adeus para sempre?" "Estou velha e ela vive tão longe daqui. Tenho desafios à minha frente. A verdade é que a próxima viagem dela para cá será para o meu funeral." Quando estavam se despedindo, ouvi a senhora dizer: "Desejo o suficiente para você. Posso saber o que isso significa?" Ela começou a sorrir. "É um desejo que tem sido passado de geração a geração em minha família. Meus pais costumavam dizer isso para todo mundo." Ela parou por um instante, olhou para o alto, como se estivesse tentando me lembrar em detalhes, e sorriu mais ainda. "Quando dissemos desejo suficiente para você, estávamos desejando uma vida cheia de coisas boas, de muito amor, o suficiente para que a pessoa se ampare nelas." Então, virando-se para mim, disse como se estivesse recitando: "Desejo a você só o suficiente para que continue a ter essa atitude radiante. Desejo também a você chuva o suficiente para que possa apreciar mais o sol. Desejo a você felicidade o suficiente para que mantenha esse seu espírito alegre. Desejo a você dor o suficiente para que as menores alegrias na vida sejam muito maiores. Desejo a você que ganhe o suficiente para satisfazer todas as suas necessidades materiais. Desejo a você perda suficiente para que aprecie tudo o que possui. Desejo a você alôs em números suficiente para que chegue ao adeus final." Ela começou então a soluçar e se afastou. Dizem que leva 1 minuto para encontrar uma pessoa especial, 1 hora para apreciá-la, 1 dia para amá-la, mais uma vida inteira para esquecê-la. Eu desejo a todos vocês o suficiente. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela atenção. Deus os abençoe. Professora Miriam, muito obrigado. Nós temos como agradecer a disponibilidade, a atenção. Que Deus a conserve. Mande um abraço para toda a família, para o esposo, para os filhos, para os netos. Quanta sabedoria, né, Padre Juliano? Quanta sabedoria. O brilho no olhar da professora Miriam é uma oportunidade singular. E saibam que teremos mais oportunidades no futuro. Então, não esqueça, preencha aí, clique no link, faça a inscrição para receber o certificado e principalmente para fazer parte da nossa pastoral. Teremos formações o ano que vem e contaremos com a presença da professora Miriam novamente. Então, tanto o QR Code quanto o link, não deixem de se inscrever, tá bem? Agora, nesse momento, o Padre Juliano, nosso assessor eclesiástico, vai nos dar a honra de algumas palavras para explicar um pouquinho mais o nosso trabalho na Pastoral da Educação. Muito obrigado, Padre Juliano, pela oportunidade. Seja bem-vindo.
Agradeço a todos pela presença. Aproveito o ensejo também para agradecer toda a equipe que está aqui nos ajudando com essa transmissão. Sem essa equipe, nós teríamos muitas dificuldades para chegar até o lar de vocês e ajudá-los com esse simpósio da Pastoral da Educação, sobretudo nesse tempo de pandemia. A pandemia nos distancia, mas nossos corações estão próximos, pois pelo batismo nós somos um só coração e uma só alma, um só povo, e por isso estamos unidos nesse caminho que nos leva à salvação, nesse caminho que nos convoca por meio do nosso testemunho à manifestação do reino de Deus. Agradeço de maneira muito especial a professora Miriam, que nos presenteou com esta palestra. Não precisa dizer da sua sabedoria, não precisa dizer de tudo aquilo que ela já contribuiu para a Pastoral da Educação na cidade de Franca e também contribuiu e tem contribuído aqui para a nossa Pastoral da Educação na Arquidiocese de Ribeirão Preto. Obrigado, professora Miriam, que Deus a abençoe profusamente. Então, eu gostaria agora de apresentar para todos como que todo esse ensinamento social da nossa igreja, a doutrina social, ela é apresentada como uma proposta da Pastoral da Educação no mundo da educação, na comunidade educativa, nas escolas, por meio dos professores, buscando sempre aí o protagonismo também dos alunos, para que todos juntos, de mãos dadas, possamos construir um mundo melhor. Eu gostaria, nesse primeiro momento, de apresentar alguns slides para que vocês possam entender melhor qual foi o caminho, como que nós iniciamos, como chegamos até aqui e o que vislumbramos a partir desse simpósio. Nós estamos vivenciando esse simpósio com muita esperança e queremos continuar nesse limiar da esperança por muitos anos, contando com a participação e a presença de todos vocês. Então, agora nós vamos fazer a projeção dos slides. E aqui já gostaria de mostrar, esse cartaz, que é a exemplificação de todo o trabalho da Pastoral da Educação. A Pastoral da Educação, ela teve o seu princípio a partir de uma missa que eu estava presidindo numa sexta-feira, na Igreja Matriz, lá da cidade de Serrana, e quando eu olhei para a Assembleia, eu vi diversos professores. E a partir dali, então, começamos a pensar, por que não a Pastoral da Educação aqui na nossa Arquidiocese? Entrando em contato e pedindo a bênção de Dom Moacir, nós realizamos uma reunião em outubro de 2015, e a partir dali nós começamos um processo de discernimento na composição desse cartaz, para que ele também fosse o nosso cartão postal, a fim de que informasse de maneira simbólica qual é o trabalho que nós realizamos, qual é o projeto e qual o nosso grande objetivo. Então nós vemos nesse cartaz esse nome, esse convite, semear para transformar o mundo. Então essa é a grande proposta da Pastoral da Educação, por meio de tudo aquilo que a professora Miriam apresentou, por meio de toda essa fundamentação na doutrina social da nossa igreja. E depois, olhando para a árvore, a copa da árvore, é possível perceber que existe ali o mapa do nosso país. E nós queremos indicar que a Pastoral da Educação ou o ensino social da igreja é para todos, sem distinção. Também quisemos colocar na copa da árvore, aqueles que são os valores, os princípios que regem todo o trabalho da pastoral. E, como toda árvore produz bons frutos, toda árvore boa produz bons frutos, os frutos nós colocamos os rostos
dos educandos, os rostos daqueles que são objetos do nosso trabalho, os destinatários da mensagem da pastoral da educação, né? Colocando toda a diversidade, a pluralidade da cultura, das pessoas, todas aquelas pessoas que compõem, né, a nossa realidade humano-social, todas as pessoas que compõem e estão presentes aí nas comunidades educativas, nas instituições de ensino. E aí vocês olham e veem uma pomba que traz um ramo, né? Se nós recordarmos bem, depois do dilúvio, então, para indicar o fim, né, a pomba trouxe um ramo verde, simbolizando a esperança, né? Então, a esperança é, de fato, o que move a pastoral da educação a semear, né? A entender que toda a comunidade educativa é uma semeadura na qual nós vamos lançar a semente dos valores e dos princípios da doutrina social da Igreja. A pastoral da educação, ela tem um projeto que está na diretoria de ensino de Ribeirão Preto. E mais adiante vou explicar com mais detalhes. Só dizendo agora o nome desse projeto: educação, né? A própria palavra nós vemos ali, eduque ação, ou seja, uma ação que quer produzir bons frutos, né? Semear para transformar o nosso mundo. Então esse é o tema, né? É a palavra-chave, né? A frase motora que move aí o trabalho do projeto da Pastoral da Educação na diretoria de ensino da Arquidiocese de Ribeirão Preto. Aqui nós gostaríamos de falar e convidar até mesmo vocês que estão nos assistindo a vestir a camisa da Pastoral da Educação, né? Então, nós temos ali essa camisa que é do projeto e vejam que tem, depois do projeto, sempre embaixo a assinatura, né? Sempre mostrando a nossa identidade, né? É a igreja que toma a iniciativa para tentar transformar o mundo, a realidade educacional. E nós colocamos ali uma frase motivadora, ela que nos ajuda aí a enfrentar com resiliência todos os desafios que nós encontramos no caminho. E esta frase é uma frase de Viktor Frankl que diz: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então é uma frase que nos motiva no enfrentamento da realidade, né, na administração das relações, a fim de que possamos colocar em prática esse projeto que tem já dado muitos frutos nas comunidades educativas, nas instituições de ensino. Gostaria agora de apresentar um pouco a nossa história, como tudo começou, né? Então, no ano de 2016, foi um ano que nós realizamos uma aproximação. Não foi fácil para nós realizarmos um discernimento, porque o trabalho da Pastoral da Educação começou fora do âmbito eclesial, fora do âmbito da igreja, tendo que estar sempre orientado pela diretoria de ensino aqui de Ribeirão Preto. Então eu costumo dizer que esse trabalho é um trabalho ad extra, né? Fora do âmbito eclesial que avança para o mundo, pois a doutrina social é justamente isso, né? É um instrumento, é a formação que nós devemos ter para dialogarmos bem com o mundo que está em nosso entorno. Então, 2016 foi este ano de aproximação. Depois, em 2017, começamos a divulgar o trabalho. Nós contamos aí com uma valiosa contribuição da Pastoral da Educação de Franca, quando nos ajudou, né, nesse discernimento, na formação até mesmo, e nos ajudou com exemplos. Nós fomos muitas vezes em Franca para poder aprender com eles como deveríamos realizar esse trabalho. Até agradeço a professora Nisilane, que está presente nessa live, pois ela foi a grande entusiasta aí para que também
a Pastoral da Educação acontecesse aqui na Arquidiocese de Ribeirão Preto. Então, voltando aqui para os nossos slides, gostaria de continuar nesta exposição, mostrando que em 2018 foi então quando nós, de fato, iniciamos a implantação. Em 2019, nós ampliamos o trabalho, pois começamos com algumas escolas pilotos, 10 escolas, e depois nós ampliamos o trabalho e hoje nós estamos presentes em 28 escolas praticamente, sendo aqui na cidade de Ribeirão Preto, bem como na cidade de Serrana, onde eu resido. Então, gostaria de apresentar um pouquinho como aconteceu, Nós tivemos esse encontro, que foi um encontro do subregional aqui da Arquidiocese de Ribeirão Preto, da nossa província, e lá já tivemos a oportunidade de contar com a pastoral de Franca, também na dirigência e no comando da professora Nisilane e também do padre Ovídio. Com todas essas pessoas, nós vemos também lá ao fundo a professora Miriam, pudemos fazer uma partilha, pudemos aprender um pouco mais como agir no mundo da educação. Então começou o processo de divulgação. A professora Miriam foi ela que conduziu esse primeiro momento. Nós tivemos praticamente algumas reuniões aqui no Salão Dom Alberto e depois nós começamos o trabalho por meio dos professores que quiseram abraçar essa proposta a fim de se lançarem na semeadura no mundo da educação. Tivemos esse momento de divulgação e começamos a implantação. Essa imagem, ela quer revelar como nós estamos trabalhando. Para que esse trabalho seja bem realizado, nós precisamos ter a sabedoria e a paciência de um agricultor, de um semeador, E acreditar também na potência da semente, que são os valores, que são os princípios, que são tudo aquilo que compreende o ensinamento social da nossa igreja. De maneira esquemática, como nós podemos entender a dinâmica da pastoral da educação, seus objetivos, o foco e também pensarmos no seu planejamento. A pastoral da educação pensa realizar um projeto tendo em vista a humanização a partir dos valores e das condições socioemocionais. Nós percebemos o mundo no qual nós estamos inseridos, a fragilidade emocional das pessoas, sobretudo dos nossos jovens, dos nossos adolescentes. Então nós acreditamos que os valores edificam e essas condições socioemocionais, elas preparam os jovens, adolescentes, os educandos de modo geral, para caminharem, para realizarem o percurso da vida. Como eu disse, a pastoral da educação, ela visa transformar o educando em um cidadão, Aquele que pode ser um bom cristão, sendo também um bom cidadão. Acreditamos que cidadania e vida cristã são duas faces de uma mesma moeda, de uma mesma existência do discípulo missionário de Jesus. Também nós temos como objetivo apresentar uma ética que deve ser construída por meio de uma visão integral da pessoa. Então seria um passo a ser dado, ajudando os educandos a construírem um projeto de vida. Porque quem não sabe o caminho, qualquer caminho serve. Então precisamos projetar a vida, assumir um caminho que dê consistência à experiência desses educandos. O projeto que se realiza na diretoria de ensino, por meio dos professores e também dos alunos na escola, tem essa visão ecumênica.
e também preza por um diálogo interreligioso. Então, do projeto da Pastoral da Educação, quem pode fazer parte? Todos os homens e mulheres de boa vontade, que querem assumir essa proposta de semear para transformar o mundo e a realidade em que vive. Então, a nossa postura é sempre uma postura respeitosa, uma postura de diálogo, acolhendo a todos e nos movimentando juntos no mesmo objetivo, no mesmo certame. E nós temos o grande desejo, pelo trabalho da Pastoral da Educação, de promover o protagonismo juvenil. Gostaria de partilhar aqui aquilo que nós aprendemos com a Pastoral de Franca. Eles disseram para nós que no início, até mesmo os professores, eles assumiam uma postura de fazer pelos alunos, até que com formação, com um bom trabalho, os professores entenderam que eles são mediadores, que eles são facilitadores. E por isso, eles têm que incentivar os alunos a assumirem uma postura de autonomia, uma postura de interdependência, para não perderem assim o protagonismo, para sentirem como atores da ação, atores desse projeto que visa transformar a realidade na qual eles estão inseridos. Então, nós acreditamos que o projeto, promovendo o protagonismo juvenil, promove também a transformação social. Na continuidade aqui da nossa apresentação, a professora Miriam já apresentou para nós como, de alguma forma, a pastoral se organiza. Como eu disse, nossa pastoral ela é regida pela diretoria de ensino e também por tudo aquilo que compreende uma caminhada escolar. Então, nós dividimos todos aqueles valores apresentados pela professora nesses bimestres. Então, no primeiro bimestre, existe uma indagação: quem sou eu? Depois, no segundo bimestre, convidamos o educando a descobrir o sentido da vida. Uma vez que ele faz um processo de descoberta da sua própria identidade, ele descobre o sentido da vida, ele vai perceber que existem algumas questões que podem atrapalhar na realização do sentido. Então, por isso, ele precisa de um processo de libertação, ou seja, deixar para trás aquilo que pode estar impedindo esse processo educacional e avançar. Uma vez que ele dá o próximo passo, então, ele vive a experiência da transformação e faz, de fato, a experiência de uma alegria indizível. Gostaria de dar aqui um exemplo. Quando nós estamos numa competição com uma outra pessoa, então nós queremos vencer. Suponhamos que nós chegamos à vitória e ali nós experimentamos uma alegria, um tipo de alegria. Até quando dura esta alegria? Até terminar o momento do pódio, até terminar o momento de fama, de prestígio, até terminar aquela competição. E saindo dali, tem que treinar para uma próxima etapa, para uma próxima competição. Então, quando o educando ele vive esse processo de descobrir quem ele é, redescobrindo o sentido da vida, se libertando daquilo que atrapalha a sua caminhada e vivendo um processo de transformação, ele assume uma alegria permanente. Pois uma vez transformado, todas as vezes que ele for inserido naquela situação e ele perceber que ele está vencendo ele mesmo, então ele vai cultivar esta alegria permanente no seu coração e vai dar consistência para a sua existência. Então o processo ele visa a identidade do educando para que ele também entenda que ele está no mundo como uma missão. O Papa Francisco tem nos ensinado, nós somos uma missão, cada um de nós é uma missão. Junto com a igreja, todos nós somos missionários.
E nós somos uma missão única e irrepetível. Se nós não contribuirmos, nós vamos deixar a nossa realidade, o mundo da educação, onde nós estamos inseridos, mais empobrecido, porque nós não fizemos a nossa parte. Então, quando nós vivemos e contribuímos, nós enriquecemos, porque nós somos únicos e irrepetíveis. E também essa dimensão da entrega, do serviço. Não há felicidade maior quando nós nos entregamos no serviço ao outro. Nós não nascemos para nós mesmos. Quando nós vivemos ensimesmados, nós podemos viver um processo de adoecimento. Nós vivemos um processo de fechamento e que não nos ajuda em nada. Então, a nossa vida ela é feita para o outro. A nossa vida só tem sentido, só é feliz quando ela se torna um dom para o próximo. Então, mostrar para o educando que ele pode fazer esta experiência no serviço fraterno, tendo em vista a renovação. Quando ninguém contribui, ninguém promove um movimento, a realidade se torna quase que estática, se torna enfadonha, e ali pode surgir o desânimo, a falta de motivação. Mas quando tem alguém movimentando, realizando a sua missão, servindo, então promove um processo de renovação. E entendemos também que o educando ele precisa descobrir a sua vocação. Uma vez que ele descobre a sua vocação, ele sente necessidade de engajamento, de fazer parte de um projeto maior, de fato, de fazer da sua vida uma expressão de oblação, uma expressão de serviço e de amor fraterno. Para que ele possa se manter firme nesse engajamento, ele precisa fazer a experiência do compromisso. Já se fala há muito tempo que existe uma crise do compromisso. As pessoas não querem se comprometer mais. As pessoas querem ter uma vida talvez mais light. E o compromisso ele é exigente. Ele nos pede, de fato, que a todo momento estejamos nos atualizando, podendo oferecer melhor aquilo que nós temos e oferecer melhor uma palavra, um testemunho que de fato possa convencer outros que estão caídos no caminho a se levantarem e a fazerem a travessia da vida. E para que esse compromisso possa ser consistente, então, ali nós trabalhamos no 4º bimestre a perseverança. Como nós realizamos esse trabalho? Esse trabalho ele acontece por meio de formação bimestral para os professores. E aí nós temos o local onde acontece essa formação, que é na Diretoria Regional de Ensino aqui de Ribeirão Preto, compreendendo as várias escolas que fazem parte desta diretoria. Então acontecem através de encontros bimestrais, nesse período exigido por uma convocação da dirigente de ensino, das 8 horas às 15 horas. Então, depois que nós oferecemos a formação aos professores, nós também os enviamos para que possam realizar essa mesma formação, se for oportunizado, com outros professores e também com os alunos, a fim de que os alunos possam, assim, entender o que eles precisam realizar naquele ambiente escolar e dar uma contribuição efetiva. Então, também nesses encontros nós fazemos sempre um momento de partilha. E como que a partilha é uma chave de leitura para o entendimento de todo o nosso trabalho, para o entendimento da escola, da realidade onde nós estamos inseridos. Então a partilha nos motiva. E quantas são as riquezas apresentadas? Eu gostaria aqui de agradecer a todos os professores que fazem parte desse projeto, que abraçaram essa grande proposta de semear para transformar o mundo. Então nós temos aqui um dos encontros, um dos primeiros encontros que nós realizamos,
estamos ali mesclados, né, com pessoas que fazem parte da Pastoral de Franca, as pessoas que estão ali do núcleo da diretoria de ensino, a dirigente do ensino que abraçou a proposta e também os membros da Pastoral da Educação aqui da nossa arquidiocese. Aqui mais um encontro, né? Foi um dos últimos encontros que nós realizamos, um momento de partilha com os professores, também com diretores de escola. E o que nós estamos realizando nesse tempo de pandemia? Nós começamos agora no mês de outubro uma série de partilhas. Já realizamos 2 partilhas, né, com aqueles professores que estão aí, mesmo em tempo de pandemia, tentando cumprir a grande missão, né, juntamente com os seus alunos, vencendo as dificuldades deste mundo digital, enfim, tentando realizar aquilo pelo qual eles foram chamados, né? E sabemos como que os professores, de alguma forma, estão experimentando um certo sofrimento, né? Por não estarem com os alunos, e também os alunos sentem um pouco de saudade dos seus professores. Tudo nos leva a entender, né, aquilo que é essencial do cristianismo, né? Que é o encontro, né? E aquilo que o Papa Francisco sempre nos pede, a cultura do encontro. Oxalá, quem sabe, né, após esse tempo de pandemia, nós possamos ser promotores dessa cultura, darmos mais valor aos nossos encontros. Então, nós estamos realizando momentos de partilha, né? Essa foi uma partilha. Hoje tem partilha do projeto Semear para Transformar, né? Então, são partilhas que nos ajudam aí a perceber como os professores estão lidando nesse momento de pandemia, né? E nós temos um objetivo também, né? Cuidar de quem cuida. Né? Os professores cuidam dos alunos e quem cuida dos professores. Então, esse momento de partilha também é uma oportunidade para nós oferecermos uma palavra, para nós fortalecermos aqueles que estão na missão no mundo da educação. E para finalizar, então, essa minha colocação, eu gostaria de apresentar essa imagem. Essa imagem, ela quer representar como está o nosso trabalho. Então, nós já lançamos a semente e o nosso trabalho, então, começa agora a brotar. E, certamente, nós vamos esperar os bons frutos. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado, Dom Moacir, que confiou esse trabalho à minha pessoa. Agradeço especialmente a equipe que me acompanha em todos esses anos, as pessoas que agora estão chegando, agregando a nossa equipe da Pastoral da Educação. Agradeço também a Rede Arquidiocesana de Transmissão, que nos favorece esse momento e nos faz chegar em sua casa, em seu lar, por meio desse simpósio da Pastoral da Educação. Que Deus possa abençoar a todos profusamente. E quero fazer esse convite. Vamos juntos dar as mãos. Vamos semear para transformar o mundo. Eu gostaria de agradecer. O Padre Juliano já fez todos os agradecimentos, né, Dom Moacir, a equipe, muito obrigado. Na pessoa do Diácono Paulinho, do Vinícius, da Carol, de todos que estão nos assessorando, muito obrigado. Eu, ouvindo a professora Miriam, ouvindo o Padre Juliano, me veio à mente, mas seria um tema para um próximo encontro, né? Como a igreja é sábia a partir do Espírito Santo. Tudo aquilo que a gente já ouviu lá dos temas transversais da BNCC, agora com a nova BNCC, agora com o novo currículo paulista, eletivas, projeto de vida, o Padre Juliano e eu conversávamos, mas vamos deixar isso para uma próxima. Está aqui já uma dica, ó, pessoal, eletiva, temos aí um material muito interessante para os meus amigos e colegas professores, educadores. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, que Deus os abençoe, continuemos firmes nessa missão de educadores, um momento muito difícil que estamos vivendo. Mais uma vez, agradecendo a todos, agradecendo a Deus de maneira especial. E peço agora a Padre Juliano que nos abençoe, para que a gente possa encerrar aí essa noite. Obrigado pela paciência, o tempo já tarda um pouquinho, né? Mas tenho certeza que foi uma noite muito rica e teremos
oportunidades outras com mais riqueza e novos encontros de formação e reflexão. Muito obrigado por estarem conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus que é rico em misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Canta, dança, entra na festa, sente a alegria de viver. Olha o céu sorrindo, vê a beleza deste renascer. Canta, dança nesta ciranda, sonha de novo sem temer. Vai a cidade, leva notícia Deste amanhecer.